Ei, iluminada! Chegamos na lição 61 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. E a ideia central para hoje é: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Essa é a minha única função. É por isso que estou aqui. A gente acabou de finalizar a primeira revisão do livro de exercícios. Agora você entende um pouco mais como funciona a dinâmica do livro de exercícios. A gente faz uma quantidade X de questões e lá na frente a gente tem uma revisão dessas lições. A nossa nova revisão, que é a revisão 2, vai acontecer lá na página 154, na lição 81. Então nós temos aí 7, 8, ainda 20 lições. A gente na primeira fez 50, para depois chegar na primeira revisão, e dessa vez a gente vai fazer 20 lições até chegar na próxima revisão. Percebe? Ele vai mudando, nada é padronizado, igualzinho, porque como o livro texto nos ensina, o ego gosta de rituais, e a gente precisa ir desconstruindo isso para não cristalizar, que é justamente a maneira como ele funciona. Então o livro texto ele vai justamente quebrando isso diariamente, e eu imagino que você já tenha percebido isso. Agora, uma outra coisa que eu quero dizer para você antes da gente começar a ler a nossa lição de hoje é que essa lição é um motivo para que eu te chame de iluminada. O Clube do Livro Iluminado, ele recebeu esse nome porque no último ciclo de leitura no livro da Byron Katie, Uma Mente em Paz, a gente falou sobre iluminação. Foi uma grata surpresa e um presente para mim, porque é um assunto que eu estudo já há algum tempo, e quando eu escolhi esse livro, a ideia era falar sobre viver uma mente em paz de fato, mas aplicado ao mundo fenomênico, ao mundo material, à nossa rotina do dia a dia. A ideia era essa, mas quando eu abri o livro, e eu abri ele junto com vocês, para quem participou, junto com quem participou desse ciclo de leitura, eu tive a grata surpresa de saber que era um livro que falava sobre iluminação. Iluminação tem vários conceitos parecidos, mas que no coração podem ser diferentes. Eu quero pegar uma parte desse conceito, que é o fim do sofrimento. O fim do sofrimento, eu acredito que seja a parte igual em todas as culturas, em todas as religiões ou espiritualidades que usam esse termo, que também pode variar, não necessariamente ser iluminação, pode ser moksha, por exemplo, pode ser nirvana. Mas a ideia, uma das ideias dentro de iluminação é viver sem sofrimento. E aí a gente chega na lição 61, eu sou a luz do mundo. E o porquê então eu te chamo de iluminada dentro de um ciclo de leitura de Um Curso em Milagres. Porque Um Curso em Milagres, para que a gente viva sem sofrimento, vai nos entregar uma receita. Ela, na verdade, vai nos recordar do que somos, e nesse recordar, naturalmente, nasce uma receita, nasce um que eu preciso fazer. Inclusive, Um Curso em Milagres é muito claro na nossa função dentro do mundo fenomênico. E essa lição vai trazer, então, essa nossa função. E a nossa função é sermos a luz do mundo. Essa é a minha única função, e é por isso que estou aqui, que vai casar, ou melhor, desembocar, vai nos encaminhar. Quando nós somos a luz do mundo, a gente entende que, na verdade, também dentro dessa função, que quando a gente fala que a luz do mundo é uma forma metafórica e subjetiva, de uma maneira prática e objetiva, ele está querendo falar do perdão aqui. Então, aplicar o perdão na nossa vida cotidiana, nas nossas relações, em tudo que acontece, no nosso olhar, é olhar com os olhos do Cristo e praticar o perdão dentro de Usen, dentro de Um Curso em Milagres, é não ver separação em nada, é ver tudo como uma coisa só. E você, quando escolhe viver desta maneira, como Jesus dentro do livro texto nos convida a esse caminhar juntos com ele, junto com todas as outras pessoas que escolhem
conscientemente a trilhar esse caminho, porque a gente viu lá na introdução do livro-texto também que todos de alguma maneira terão que trilhar esse caminho, mas possuem o livre-arbítrio para poder escolher quando isso vai acontecer. O livre-arbítrio para um curso em milagres não é sobre escolher o currículo já foi escolhido. Trilhar esse caminho que nós estamos escolhendo trilhar aqui, em alguma medida, porque já estamos lendo o livro, é fato, é algo que vai acontecer com todos, mas que cada um vai fazer essa escolha no seu próprio tempo, no seu próprio ritmo, tem essa liberdade para poder fazer essa escolha. Então, quando você escolhe conscientemente, quando você diz sim, você acende uma luz e você se torna iluminada nesse sentido aqui do livro de exercícios, do livro-texto, dentro desse conceito que nós estamos navegando, e você começa a aplicar a sua função no mundo, se tornando iluminada, então, aqui dentro dessa ideia que eu estou dividindo com vocês. Então, finalmente, você sabe por que te chamo de iluminada, casa com a iluminação de fato, e, sobretudo, vem dessa função de nos recordar qual é a nossa única função, segundo o Curso em Milagres. Então, você sim é a luz do mundo, e agora a gente vai entrar na lição e escutar qual é a profundidade do que isso significa de fato. Vamos lá? Quem é a luz do mundo senão o Filho de Deus? Essa, então, é apenas uma declaração da verdade sobre ti mesmo. É o oposto de uma declaração de orgulho, de arrogância ou de auto-engano. Não descreve o conceito de ti mesmo que tens feito. Não se refere a nenhuma das características com as quais dotaste teus ídolos. Refere-se a ti tal como foste criado por Deus. Simplesmente declara a verdade. Para o ego, a ideia de hoje é o epítome da autoglorificação. Mas o ego não compreende a humildade, tomando-a equivocadamente por autodegradação. A humildade consiste em aceitar o teu papel na salvação e em não assumir nenhum outro. Não é a humildade insistir que não podes ser a luz do mundo, se essa é a função que Deus designou para ti. Só a arrogância afirmaria que essa função não pode ser para ti. E a arrogância é sempre do ego. A verdadeira humildade requer que aceites a ideia de hoje porque é a voz de Deus que te diz que ela é verdadeira. Esse é um passo inicial para aceitar a tua real função na Terra. É um passo gigantesco no sentido de assumir o teu lugar de direito na salvação. É uma afirmação positiva do teu direito de ser salvo e um reconhecimento do poder que te é dado para salvar os outros. Tu vais querer pensar sobre essa ideia com a maior frequência possível hoje. É a resposta perfeita para todas as ilusões e, portanto, para toda tentação. Ela traz à verdade todas as imagens que tens feito de ti mesmo e te ajuda a ir em paz, aliviado da tua carga e certo do teu propósito. Tantos períodos de prática quantos forem possíveis devem ser empreendidos hoje, embora cada um deles não precise ultrapassar 1 ou 2 minutos. Deves começar dizendo a ti mesmo: eu sou a luz do mundo, essa é a minha única função, é por isso que estou aqui. Em seguida, pensa nessas declarações por um momento, de preferência com os olhos fechados, se a situação permitir. Deixa que alguns pensamentos correlatos venham a ti e repete a ideia para ti mesmo se a tua mente se desviar do pensamento central. O pensamento central é: eu sou a luz do mundo. Certifica-te de começar e terminar o dia com um período de prática. Assim, acordarás com o reconhecimento da verdade sobre ti mesmo. Tu a reforçarás ao longo do dia e voltarás a dormir enquanto reafirmas a tua função e o teu único propósito aqui. Esses 2 períodos de prática podem ser mais longos do que os outros, se achá-los úteis e quiseres estendê-los. A ideia de hoje vai muito além das perspectivas mesquinhas do ego sobre o que és e qual é o teu propósito. Como um portador da salvação, isso é obviamente necessário. Esse é o primeiro de vários passos gigantescos que daremos nas próximas semanas. Tenta começar a construir hoje um alicerce firme para esses avanços. Tu és a luz do mundo.
Deus construiu o seu plano para a salvação do seu filho sobre ti. Tu és a luz do mundo. Deus construiu o seu plano para a salvação do seu filho sobre ti. Agora a gente vai fechar os olhos e vai ficar um minutinho dentro dessa atmosfera. Eu sou a luz do mundo. Essa é a minha única função. É por isso que estou aqui. Você é a luz do mundo, iluminada, e é por isso que você está aqui. Essa é a sua única função.